Eu quero gravar aqui o meu primeiro podcast e o texto que eu vou usar é Marcos capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. Aqui conta a história do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: Chamai. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Muito bem, meus amados que me ouvem neste momento, eu quero contar essa história e dizer que ela está nos 3 evangelhos considerados os evangelhos sinóticos. Essa história está tanto em Mateus como em Marcos e também em Lucas. Em Mateus está no capítulo 20, a partir do versículo 29, e em Marcos aqui no capítulo 10, versículo 46 em diante, e em Lucas essa história se encontra no capítulo 18, a partir do versículo 35. O evangelista Mateus fala de 2 cegos e fala que Jesus estava entrando em Jericó. Já Marcos e Lucas registram apenas um cego e Jesus estava saindo de Jericó. Então eu preciso explicar para vocês o porquê que um evangelista fala entrando em Jericó e outro fala saindo de Jericó. Pretendo explicar também a respeito dos 2 cegos e de apenas um cego. Muito bem. Mateus fala de 2 cegos. Marcos e Lucas apenas de um cego. Marcos faz questão de dizer que esse cego era filho de Timeu, porque quando ele diz Bartimeu, isso na verdade não é o nome do mendigo, mas sim é uma, digamos assim, uma frase que indica de quem ele é filho, porque Bar no grego significa filho. Bartimeu significa filho de Timeu. Muito bem. A questão dos 2 cegos e de um cego apenas
é porque os dois últimos evangelistas, tanto Marcos como Lucas, fizeram questão de frisar o que aconteceu exatamente com Bartimeu. Por quê? Porque Bartimeu traz uma história um tanto complexa, né? Por exemplo, Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu, ele não nasceu cego, ele enxergava, ele passou a ser, ele então teve a sua visão interrompida. Vou dizer por quê daqui a pouco. E em relação a Jericó, existia a velha Jericó e a nova Jericó. A primeira Jericó havia sido destruída por Josué e ele amaldiçoou qualquer um que intentasse reedificá-la. E uma certa feita, um certo homem resolveu reedificar Jericó. E a maldição de Josué era que, ao lançar os alicerces, um dos seus filhos morreria e quando terminasse de construir, outro dos seus filhos morreria. Então, quando ele lançou os alicerces, o primeiro filho morreu. Então, ele, já sabendo da maldição, ele não quis continuar. E ali ficou, então, apenas com os alicerces na Jericó antiga. E a nova Jericó, que foi construída, 14 quilômetros retirada daquela primeira Jericó, então tiveram condições então de reedificá-la, sim, porque não era no mesmo local. Então edificaram uma nova Jericó. Então, quando fala que ele estava saindo, outra fala que ele estava entrando, então com certeza ele estava saindo de uma Jericó e entrando na outra Jericó, né? Ou vice-versa. Pois bem, então é isso que acontece. E, digamos assim, a respeito do cego, o cego Bartimeu, ele era filho de Timeu. E Timeu, quem era Timeu? Timeu era um general famoso, muito conhecido do exército de Israel e que prestava serviço ali em Betânia. Ou melhor dizendo, em Betel. E o que aconteceu? Timeu se aposentando, ele se tornou um comerciante famosíssimo, muito rico, muito nobre. E com a invasão dos romanos, ali, Roma querendo tomar Israel, e eles então estavam querendo subjugar os judeus, os israelitas, e Timeu já estava aposentado, mas ele quis, digamos assim, criar uma revolta. Ele se revoltou e contra os romanos e então os romanos lançaram mão de Timeu e o crucificaram, né? Eles crucificaram Timeu, porque era a morte como um suplício que eles usavam como punição para todos os rebeldes, todos os contrários às suas ditaduras, né? Então, Timeu foi crucificado e os seus bens, a sua riqueza, fora confiscada pelos romanos. Então, Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu, ainda era criança, bem pequeno. E o que eles fizeram com Timeu? Eles arrancaram os olhos
Timeu não, de Bartimeu. Eles arrancaram os olhos da criança para que quando ele se tornasse adulto, ele não se tornasse um inimigo de Roma, como fora seu pai, um revoltoso, tão perigoso quanto o seu pai e ainda pior do que ele, querendo vingar a morte do seu pai Timeu. Então, por isso, eles arrancaram os olhos desta criança e, naquela época, os romanos, eles tinham como meta conceder uma capa para qualquer pessoa que quisesse viver da mendicância, ou seja, viver de pedir esmolas. Então, Bartimeu não tinha como sobreviver se não fosse pedindo esmola. Então, eles deram uma capa para ele e atrás dessa capa estava escrito: este homem é um miserável, então, um inútil. Então, para que ele servia? Só servia para pedir esmola. Então, foi onde Timeu foi viver disso. Ele não podia fazer outra coisa para a sua sobrevivência. Ele que tinha praticamente nascido em berço de ouro, porque seu pai era muito rico, então se tornou pobre, mas pobre, ao ponto de ficar na rua mendigando. Então, por isso que quando Jesus estava passando, que ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré que passava, ele arrumou aquele estardalhaço, né? Clamando: essa é a minha oportunidade, porque ele pensava consigo, ele já tinha ouvido falar de Jesus, que ele havia feito muitos milagres, então ele falou: essa é a minha oportunidade e eu não vou perdê-la. Ele começou a clamar, as pessoas mandando que ele se calasse, e cada vez ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou misericórdia de mim, né? Então, é como se ele estivesse dizendo: eu sou um miserável, eu preciso da sua misericórdia. E Jesus então parou, mandou chamá-lo, com certeza as mesmas pessoas que mandaram ele se calar. Jesus mandou: vai lá e tragam. E eles foram buscar o cego Bartimeu, e quando ele chegou na presença de Jesus, Jesus perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? Foi aonde ele deu a tal resposta: Senhor, que eu torne a ver, ou seja, que eu volte a ver. E ele que não tinha mais os seus olhos, ele teve os seus olhos restaurados. Jesus restaurou a ele os olhos e ficou perfeito, como se nunca tivesse sido arrancados. Mas isso para Jesus não é nada, né? Porque milagre é milagre, milagre não se explica. Lázaro, por exemplo, quando estava há 4 dias morto, já estava em estado de apodrecimento, todos os seus órgãos vitais haviam paralisado, já tinham sido eliminados, sangue talhado na veia, talhado, melhor dizendo, nas veias, e o Senhor Jesus chamou Lázaro para fora, e os seus olhos que já estavam sendo comidos pela terra voltou a enxergar, os seus ouvidos voltaram a ouvir, o seu nariz voltaram a sentir o cheiro, né? A sua boca, o seu paladar, sua língua, enfim, todos os seus órgãos foram restaurados. O que era apenas os olhos para Jesus fazer o milagre na vida de Bartimeu, né? Então, é isso, meus amados. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem e veja nitidamente aqui a graça do Senhor sendo manifestada na vida do cego Bartimeu. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e até o próximo podcast.